Boa noite. Acho que deu um probleminha ali com a Anne, que ela ia passar para mim. Eu vou ver se o meu esposo consegue me ajudar. Meu nome é Karine Carvalho, né? Sou psicóloga. O tema do nosso momento hoje é desenvolvendo a minha inteligência emocional. Eu tinha colocado no ministério, depois eu tirei, né? Porque, assim, acaba que fica um pouco mais afunilado, né? Mas precisamos falar de inteligência emocional de uma forma ampla, em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, visto que todos eles precisam de cuidados. Deixa eu mandar aqui para o meu esposo a apresentação. Assim, vai dar certo. Bom, eu coloquei no primeiro slide aí, né, algumas coisas que têm acontecido, alguns problemas que têm sido os mais frequentes, que têm destruído, que têm abalado a nossa inteligência emocional, como, por exemplo, síndrome de burnout. Como o pastor falou, já foi falado sobre esse assunto nas primeiras palestras, então alguma coisa talvez fica um pouco repetitivo, mas os irmãos também vão ter toda a liberdade de perguntar, né? Pode sinalizar aí para a gente ir interagindo. Eu tinha proposto um exercício, eu queria saber se alguém conseguiu fazer, que era se comunicar com algum outro missionário aí. Pela apresentação, não sei se todos se apresentaram, mas pelo pouco que eu vi, tem gente aí do Brasil todo, e essa troca, ela é muito rica, muito importante. Quando a gente olha e escuta uma experiência de um outro missionário, né? Vocês têm aí, podem fazer um livro de memórias, né, de situações, de experiências que vocês já viveram, tenho certeza. E eu tinha pedido para os irmãos, né, escolher um grupo aí e compartilhasse e depois para trazer para mim. Alguém conseguiu conversar com alguém do grupo? Ninguém? Vou deixar o desafio então, tá? Escolha alguém que você não conheça de preferência, puxe um assunto aí, comece uma conversa e conte uma experiência, tanto positiva quanto alguma situação mais difícil que tenha enfrentado. O objetivo era contar aqui para gente, né, conhecer junto. Mas já que ninguém fez, então fica aí a dica. Porque é muito importante. Muitas vezes a gente se sente sozinho, né, no campo. E então essas trocas desse momento aqui é bem enriquecedor. Crises existenciais, desafios do campo, pressões, problemas de ordem pessoal, profissional. Porque pode estar tudo bem de um lado, né, mas do outro eu posso estar com problema com meu filho, com meu esposo, e acaba impactando também naquilo que eu entrego, né, no ministério. Depressão, ansiedades, fobias, crise de pânico. Então, é tudo muito familiar quando a gente fala sobre esses assuntos, principalmente nos dias que a gente tem vivido. Então, eu pergunto para os irmãos, é importante falar sobre isso? Extremamente importante, né? Conseguiu compartilhar aí a tela? Eu queria mostrar para os irmãos aí a Karine criança, né? A Karine missionária, me apresentar. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que eu também não consigo compartilhar minha tela, deixa eu ver. Deu certo? Os irmãos estão conseguindo ver? Sim, dá para ver bem. Tá, vamos tentando por aqui então. Esse segundo slide mostra aí um pouquinho da Karine, né, missionária, meu pai, pastor José Carlos, minha mãe, Erenita.
trabalhamos aí, falo trabalhamos, né, porque estávamos envolvidas também. Me considero missionária, né, da junta por mais de 20 anos aí, e aí foi alguma dessas campanhas. Algum irmão lembra de alguma dessas campanhas aí? Eu sou a menorzinha, a minha irmã Késia. Não estão conseguindo ver? Vamos interagir comigo, irmãos. Foram algumas das campanhas que a gente participou. Todas essas 3 aí foi na cidade de Turama. Meu pai trabalhando com a implantação de igrejas, né? Um desafio muito grande para a gente aí. Hoje, ele já está aposentado, não está mais na junta, mas nós continuamos, né, no serviço aí. Hoje, meu pai está na cidade de Guarda dos Ferreiros, São Gotardo, próximo a São Gotardo, e continuamos apoiando ele no ministério. Eu e meu esposo, nessa outra foto aí, ó. E os meus 2 bebezinhos, o Alexandre, de 4 anos, o Lucas, de 1 ano e 2 meses. Essa é minha família. Moramos em Patos de Minas, Minas Gerais. E a minha apresentação curricular, vamos dizer assim, né? Psicóloga formada. E o meu objetivo hoje de atuação é com crianças, a abordagem cognitivo-comportamental. Trabalho com oficina de emoções e orientação vocacional com jovens. Então, aí tem um resumo, né, do que eu tenho feito ultimamente. E essa foto aí, eu não sei quem conhece, quem já assistiu aquele filme Divertidamente, onde apresenta, né, as principais emoções que nós temos aí, que nós vamos falar um pouquinho. Ok? A dinâmica ninguém fez mesmo? Então, vamos para o próximo. Eu queria convidar, né, os irmãos a esvaziar a xícara. Eu mandei uma apostila, não sei quantos conseguiram abrir, e pelo menos dar uma espiadinha ali nos exercícios, né? Então, está escrito assim, ó. Você está segurando uma xícara de café quando alguém chega, encosta ou balança o braço e derrama o café. Por que você derramou o café? Bem, porque alguém encostou em mim, é claro. Resposta errada. Você derramou o café porque o café estava na xícara. Se dentro houvesse chá, você estaria derramando chá. O que quer que esteja dentro da xícara é o que vai ser derramado. Quando a vida chega e balança você, seja o que for que esteja dentro, vai sair. É fácil fingir até que você seja chacoalhado. Então, temos de perguntar a nós mesmos, o que há dentro da minha xícara? Quando a vida fica difícil, o que derramamos? Alegria, perdão, gratidão, humildade, fúria, amargura, palavras. Você escolhe. Então, hoje vamos nos esforçar para encher as nossas xícaras com emoções positivas, gratidão, alegria, perdão, palavras positivas, para então estarmos derramando isso. O que estamos transbordando, principalmente nessa nossa missão enquanto missionários, de levar, né, essas boas novas aí, de alegria, mas só vamos conseguir transbordar aquilo que está dentro. Então, se não está legal, se alguma dessas áreas que eu citei aqui, né, de algum desses problemas, você está vivenciando ou alguma coisa parecida, precisamos olhar para dentro, então, e ver qual o conteúdo da nossa xícara, tá? Então, o que estamos transbordando. Não dá para sustentar uma situação por muito tempo, né? Fingir algo, como foi falado em uma das palestras, nossos mecanismos de defesa. Às vezes a gente, né, coloca uma máscara, finge que está de uma forma, mas o nosso interior é só Deus quem conhece. Bom, precisamos falar sobre saúde. Então, muitas pessoas acham que saúde se resume em pensar positivo, fazer terapia, mas o que é ter saúde? A OMS traz uma definição de saúde, né, como o completo bem-estar físico, mental, social, espiritual também já foi acrescentado. E quando eu pergunto, né, para os pacientes o que é saúde e se eles se consideram uma pessoa saudável. E é essa pergunta que eu quero fazer para os irmãos. Né? O que é saúde na concepção dos irmãos? E se os irmãos se sentem saudáveis,
com vitalidade, né? Autocuidado, tempo de lazer, acompanhamento quando necessário, né, terapêutico, apoio social, familiar, como é que está? Outro ponto que eu queria destacar, né? Tá tudo bem não estar bem todos os dias. Infelizmente, nós vivemos dias em que aquela ditadura da felicidade, da beleza, das redes sociais, onde ninguém apresenta um lado ruim, né? A dificuldade, todo mundo coloca ali as melhores fotos. E se nós formos para a nossa vida também ministerial, temos que sempre demonstrar que estamos bem, temos os rótulos, né? Filha de pastor, esposa de pastor, e isso traz um peso muito grande quando nós não conseguimos gerar muito bem isso, acaba comprometendo a nossa saúde, né? Porque precisamos sim, né? Somos referências, somos testemunhos de Deus aqui na Terra, mas não somos perfeitos, temos limitações. E o quanto nós nos cobramos, às vezes nem é uma cobrança externa, né? É uma autocobrança, um padrão de perfeccionismo, e nos atrapalha. E tá tudo bem não estar bem. Ninguém consegue estar alegre. As nossas emoções são oscilantes, né? Se fosse para você fazer uma atividade, começar a avaliar suas emoções durante pelo menos um dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai perceber uma inundações de emoções diferentes. Não tem como permanecer alegre o tempo inteiro. E aí vem problemas, dificuldades, mas também não é possível estar triste o tempo todo, né? Porque aí nós já vamos entrar num quadro depressivo. Então, o que é essa inteligência emocional? É essa capacidade de perceber, exprimir emoções, assimilá-las ao pensamento, como o cognitivo comportamental. Falamos muito nessa reestruturação cognitiva, nessa mudança de pensamentos, porque sabemos que é desses pensamentos que vão gerar emoções, que vão gerar os nossos comportamentos finais. Então, começar a perceber, eu mandei alguns áudios também, não sei se os irmãos ouviram, de um devocional da Joyce Meyer, né, eu gosto muito de ouvi-la, e eu gravei ali alguns áudios até para mandar para pacientes falando da importância do pensamento, para irmos a cada vez mais, porque a inteligência emocional, como está escrito aí, nós não nascemos com ela, nós precisamos ir adquirindo e treinando essa inteligência. Então, é cada dia entender a importância de olhar para mim, olhar para dentro, e meus relacionamentos, como eu estou, essa autoavaliação, e também buscar ajuda, né? E perceber que eu preciso me regular emocionalmente, compreender as minhas próprias emoções, e também um grande desafio, que é aprender a lidar com as emoções das pessoas. Quantas vezes nós saímos de casa, né? Também mandei um vídeo falando sobre isso, saímos bem, tranquilos, mas nós não sabemos o que nos aguarda na rua, quantos estresses, trânsito e tudo mais. Mas, como já foi dito em uma das palestras aqui também, né? Quando a gente fala do outro, ou como a gente fala de algum evento, nós estamos falando muito mais da gente, da nossa experiência, de quanto aquilo nos impactou, mais do que do outro. Então, pessoal, né, convido os irmãos aí a desenvolver, a buscar, a entender essa importância de olharmos para dentro. E de 0 a 100, essa eu gostaria de ouvir pelo menos um irmão. O quanto você tem olhado para esse assunto e entendido a necessidade de olhar para suas emoções? Alguém poderia falar comigo? Tem alguém aí? Oi, Karine, é Bianca. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo. Desculpa eu não abrir a câmera, que eu estou num ambiente familiar e está meio confuso. Tá certo. Mas a nota 100 para isso. Assim, eu tenho dado muita importância, faço terapia, tenho tentado me exercitar, tido momento com Deus todos os dias bem cedinho, e mesmo assim tem sido muito difícil, como nossas mentes, né, falo como um todo, têm sido atacadas por tantas coisas, por tantas emoções, e eu tenho tentado ter essa prática para justamente equilibrar, né,
as emoções. Essa questão de estar tudo bem, não estar bem, é bem interessante, que às vezes a gente se cobra muito, né? Sim. Mas, assim, nota sempre a importância sobre isso. Parabéns, Bianca, né? Espero que todo mundo esteja com esse mesmo pensamento aí. Obrigada, viu, por participar. Nada, tamo junto. Isso aí. Eu acho que para vocês conseguirem ver, eu tenho que. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que eu arrumei aqui. Tá. Aí. Vamos lá. Bom, então permita-se, quebre os tabus, os preconceitos, que ainda existe no nosso meio, mas esse grupo aqui já é um grupo mais selecionado, que se está nessa palestra, nessa sexta-feira, nesse horário, é porque, com certeza, já tem aí um trabalho nesse sentido, né? De que ajuda não é fraqueza, não é falta de Deus, não é preguiça, e tem aí uma figurinha para vocês compartilharem também, quando tiver alguém contrário a essa opinião nossa, né? Se a gente tratasse as doenças, as outras questões físicas, como tratamos a emocional. Você já tentou, sei lá, não ter gripe? Fica deitado aí, não vai te ajudar. Você já tentou não sentir dor, né? Está lá com o braço decepado, quebrado. Vai ficar tudo bem, isso aí é coisa da sua cabeça, é fraqueza. E a inteligência emocional tem alguns pilares, que também é algo para pararmos e analisarmos com calma. Vou só passar rapidamente. Que o primeiro pilar, autopercepção, que é esse olhar para mim, entender que se não tiver legal aqui, eu não tenho condição, né, de ajudar o outro. A minha autoestima, autorrealização, consciência emocional, autoexpressão, expressão emocional, assertividade. Muitos têm essa dificuldade de dizer não, e não se sentir culpado com isso, ou de aceitar muitas demandas, né, tentar abraçar o mundo, ou os missionários aí de plantão, né, só que muitas vezes nós não conseguimos delegar, podemos delegar, mas acabamos assumindo tudo sozinhos. Interpessoal, nossas relações com o outro, a necessidade de se colocar no lugar do outro, tomada de decisões. O missionário, com certeza, tem que estar o tempo todo lidando com situações, gerenciamento de estresse, mudança de campo. Se eu fosse perguntar aqui, né, para cada um de vocês, o que tem de experiência de mudança de campo, filhos nessa relação, se foi tudo tranquilo, como que olhou para isso, mas são gerenciamentos, né, de estresse, situações. Então, essa flexibilidade, tolerância, otimismo, são ferramentas que nós precisamos o tempo todo, né? Bom, então, somos seres biopsicossocial e espiritual. Como está, né, sua relação com você mesmo, com os outros, como você vê o mundo e como você vê aí tudo que está familiar, espiritual, na igreja, qual a avaliação que você faz? E aquela expectativa, né, de que vamos começar num campo, vamos batizar tantos, né, vamos ter alvos, objetivos, só que a realidade, às vezes, é um pouco diferente, e essa expectativa, né, porque estamos ali, se somos vocacionados, temos paixão pelo que fazemos, vamos entregar nossa vida, nossa alma, o nosso melhor. Muitas vezes confundimos, né, o que é esse amar a Deus, esse serviço a Deus, realmente a um trabalho que fazemos. E se não brincarmos, se não levarmos isso a sério, acabamos adoecendo, porque virão aí, né, as pedras no caminho, as dificuldades, e na apostila tem um exercício sobre isso, na sua trajetória.
Alguém deu um joinha aí, concorda comigo? Isso aí, né? Na nossa trajetória, quais são as pedras que você se lembra até hoje? Quais foram as estrelas, as vitórias também? Olhar para tudo isso e identificar em qual momento você está vivendo hoje é fundamental. Qual a importância você dá para o seu momento de lazer com sua família? Isso aqui vai gerar polêmica se eu for abrir o microfone, hein? Você sabe delegar? Você sabe separar o seu ministério, sua vida com Deus? Porque acaba que às vezes as coisas não saem como esperávamos, né? Vem as frustrações e não conseguimos, porque quem convence o homem, no final das contas, é o Espírito Santo. Nós fazemos todo o trabalho, damos o nosso melhor. E aí? Como fazer quando as expectativas, né, não conseguimos ali completar direitinho o relatório como gostaríamos? Com relação aqui ao lazer, alguém quer contar um pouquinho de experiência? Porque para algumas pessoas é feio dizer que vai tirar férias, que vai ter um tempo de descanso. É errado, sendo que faz parte aí da nossa saúde, o pilar da nossa saúde. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre isso? Se já compreendeu a necessidade de descansar, de ter um tempo com a família? Pode falar, Lenice. Olha, aqui em casa, né, nós somos missionários dos mais antigos, né? Naquele tempo que não se falava muito nisso, né, pastor Sandro? Tirar férias, de descanso, né? Então, eu vejo que, no nosso caso, né, já somos 43 anos de ministério, né, sempre em campo missionário, ou pioneiro, ou revitalizando igrejas, né? Então, no meu caso, no nosso caso, né, eu acho difícil foi difícil e é difícil até hoje ter lazer. Meu marido é mais sossegado, e às vezes eu quero conhecer algum lugar, mas ele não anima muito. Então, com o tempo, a gente vai... Aí, no caso, eu desenvolvi a minha própria maneira né, eu não vou ficar cobrando, né? Uma também que os recursos financeiros eram e são poucos, né? Então, a gente tenta fazer dentro do possível aquilo que pode. E sonhar com aquilo que a gente não dá. Mas a gente teve algumas ocasiões, assim, que ele é do Piauí, a gente ia para o Piauí, né, de carro, de ônibus, de avião, ia com as crianças, né, quando a gente ia de carro, a gente ia às vezes 4, 5 anos depois, mas o que eu achei interessante é que nós deixamos boas memórias nos filhos com aquilo que a gente pôde fazer. Porque às vezes a gente quer, porque não dá para você entrar em dívida para você fazer férias todo ano, não tem como. Então, dentro do possível, né, a gente faz com os filhos, né, fez com os filhos e faz entre nós também. A gente procura, nós temos lazer muito simples, né, a gente tem aquele cuidado, né, de a gente ter um lazer, um passeio, uma coisa simples. E nós moramos numa cidade muito bonita, né? Vocês olham na internet, Boa Esperança, no sul de Minas, cidade muito bonita, tem praia, né? Tem lago, tem o Lago de Furnas. Então a gente procura, porque às vezes vejo alguns missionários endividados, a gente já viu esses casos, né? Porque querem um lazer que não é possível ter. Mas o lazer, ele pode ser feito igual o pastor Sandro faz, né, pastor? Você vai caminhar. Lá na roça mesmo, quando eu estou lá, nós temos um córregozinho, até eu pus uma foto minha, lá sentado numa pedra com o pé na água, né? No riozinho que tem na divisa das nossas terras. E eu fiquei lá, mas aquilo foi uma delícia ficar ali dentro d'água. Né? Então, o lazer, a gente pode ser uma coisa simples. É muito, muito gostoso isso. Pode falar, irmão, por favor. Boa noite, meus irmãos. É uma honra estar com vocês.
Infelizmente, com essa agenda corrida, não consegui participar de todas, mas estarei acompanhando com os links da gravação. Então, delegar para mim não é problema, consigo facilmente delegar. E consigo também lidar com o resultado disso. Por exemplo, se a pessoa fez, raramente eu vou fazer de novo. Ou, tipo, não ficou legal, não ficou bem feito, eu não consigo lidar com isso, eu não gosto dessa situação, porque eu preciso valorizar o que ele fez, principalmente se for o melhor dele. Pode não ser igual a mim, mas é o melhor daquela pessoa, e eu gosto de valorizar isso. Já passei por situações com uma pessoa que pediu, aliás, pediu não, eu fiz o trabalho dessa pessoa, e quando chegou, ela quis desmanchar. Aí eu não gostei. Eu falei, você tem que valorizar o que foi feito. Eu tentei dar o melhor para você. Não, mas é porque se tirar vai ser melhor assim, se lutar assim. Aquele foi o meu melhor. Eu juntei um grupo de pessoas para fazer no seu lugar. Então, temos que valorizar o que essas pessoas fizeram. A pessoa não gostou, ficou chateada. Terminou fazendo algumas mudanças, né? E como eu também precisava respeitar a autoridade da pessoa, deixei acontecer, porém, aprendi a situação. Eu não vou desmanchar aquilo que eu deleguei, você fez, está feito. Então, resolve o problema, resolve a necessidade, então para mim valeu. Delegar para mim não é problema. Agora, questão de família, questão de lazer, já tive dificuldades maiores. Muitas vezes quebrei a folga. Sexta-feira é a nossa folga. Tivemos uma mudança aqui, não é segunda. Hoje é minha folga. E a gente, muitas vezes, tem que parar e resolver algumas situações. Hoje eu tenho um controle melhor disso. Ainda não é 100%. Hoje mesmo fui resolver algumas coisas na congregação. Minha esposa está agora lá na igreja fazendo ornamentação de Natal, por questão de tempo, e a equipe podia estar lá com ela, minha filha está lá com ela, e eu falei, hoje eu não vou. Eu vou participar, eu preciso da palestra, eu não vou. Não deleguei nada, porque era responsabilidade já dela, e eu falei, antes dela sair, eu falei, é teu dia de folga, a decisão é sua. Então, respeitei. E assim, já foi muito difícil para mim, e isso paga um preço caro. Muito caro, porque não tem como essa história de recuperar o sono, não tem essa história de recuperar. Acabou, gente. Depois que passou, já era. Isso eu tenho aprendido na prática. Vou dormir amanhã a tarde toda, que eu estou livre, para recuperar o sono. Não, você vai dormir o sono de amanhã. O de ontem já foi. Você vai dormir o sono que é hoje. Infelizmente, né? Tivemos já dificuldades maiores, o pastor Sandro tem nos acompanhado de perto, principalmente nos momentos mais críticos, e o conselho e orientação que eu dou, que já passei nessa prática, é tentar administrar. Para concluir minha fala, alguns anos atrás nós participamos de uma clínica que tem aqui no estado, Limiar, que é um trabalho feito com restauração em todas as áreas, né, do cuidado missionário. E uma coisa interessante, quando a psicóloga me perguntou sobre o que é que eu fazia para me divertir com minha família. Eu nunca esqueci isso. E eu falei para ela, bom, teve um dia que eu programei um filme, pipoca, aí falei, quando ela terminou, eles estavam assistindo com o pastor ou com o pai deles. Você programou, você criou uma programação, já deixou de ser lazer. Isso acontece tão natural, gente, que é difícil, é chato. E eu sou muito chato quando eu planejo ou programo uma coisa e não acontece, não sai daquele jeito. Eu reconheço essa falha. E isso, eu confesso, hoje me entristece. Ontem aconteceu uma coisa interessante. Chegamos em casa, já tínhamos, o que era para fazer à noite, nós fizemos no final da tarde, já cansado, e chegamos de férias agora, o saldo de férias de 10 dias, voltamos na quarta-feira, que era para
a gente ir para a formatura do nosso filho. E ontem a gente resolveu, então, ficar no jardim da nossa casa, armar a rede, ficamos os dois na rede. E é interessante, teve um momento de uma conversa em vídeo e a pessoa achou estranho. Estávamos em casa. Eu falei, nós tiramos isso hoje, porque já fizemos o que tinha de fazer, antecipei, para poder desfrutar desse momento. E olha, reconstruir é mais difícil. Muito difícil. Reconhecer as falhas ou o limite é muito difícil. Eu estou vivendo isso, de parar, de pensar, de dizer não. Eu cheguei a desligar o celular. Ou melhor, já faço. E antes não fazia, era 24 horas ligado. 11 horas meu celular silencia. Infelizmente, eu não atendo na noite, na madrugada. Alguns já criticam, eu já critiquei, mas hoje eu preciso fazer isso. Tentando cuidar de mim. Deus abençoe. E é uma honra estar aqui, preciso muito de ouvir, de participar. Isso. Na maioria das vezes, as nossas férias aí estavam relacionadas a ir visitar os parentes, né? Porque muitos estão aí em outro campo, outra cidade. E, né, tem o lado positivo, mas às vezes a gente também não descansava, porque tinha as outras questões também da família, né? A gente ia ver aquela pessoa que estava doente, enfim. Mas é fazer do pouco, tudo é percepção, como a gente vai olhar um pouquinho ali na frente. Eu lembro, meu pai, ele passou um período, né, de depressão no campo e tudo. Eu lembro uma vez que nós visitamos, né, a junta, e o pastor Samuel, ele foi assim, mostrou a janela e falou, pastor, olha ali, o que o irmão está vendo, né? E aí ele fez algumas colocações sobre a relação da nossa percepção. A gente pode olhar e ver, nossa, que cidade barulhenta, feia e tal, ou podemos olhar e falar, nossa, que cidade bonita, o que podemos fazer? Metanoia, mudança de pensamento, e era isso que ele estava querendo, né, dizer ali. E eu, criança, eu nunca me esqueci dessa cena, que foi importante para nós. E aí, né, todo excesso esconde uma falta. Precisamos olhar, já voltando para essa questão do autoconhecimento, e analisar nas nossas vidas o que está demais, o que está passando da conta, excesso de trabalho, como o irmão falou, a gente vai aprendendo, às vezes, que não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Mas ainda há tempo de falar, não, vou me priorizar, preciso, que vamos transbordar, se estamos vazios ou cansados, exaustos, não vamos conseguir transbordar nada, né? Então, quais têm sido os excessos aí da nossa vida? Vamos buscar o equilíbrio, o tempo inteiro, assim, tudo que é demais passa, e isso acontece rapidamente, temos que estar atentos, porque foge do equilíbrio rapidamente, a gente volta de novo para o eixo, e é assim, né, um dia de cada vez. A pirâmide de Maslow vai mostrar para nós que nós temos necessidades que precisam ser supridas para que possamos ir evoluindo, nossas necessidades fisiológicas, que aí entra o lazer, a hidratação nesses dias quentes, como é que está a nossa hidratação, o descanso, para então chegar numa autorrealização, que é o que todo mundo busca, esse sentimento de dever cumprido, de que está realmente fazendo a vontade, a obra de Deus. E aí tem essa atividade para preenchermos quais as áreas que precisam de mais atenção aí. Aí foi acrescentado até o Wi-Fi, né? Porque o celular hoje se tornou, e precisamos olhar para isso também, se está sendo um excesso. A roda da vida, eu vi que outros profissionais já falaram, mas eu já tinha colocado, falei, não vou tirar, né? Porque talvez tenha algum missionário que ainda não participou. Para você fazer essa autoavaliação, não vamos parar nela também. Mas está aí, muitas ferramentas para longo prazo, você sentar com calma e fazer, né? Se precisar também de uma ajuda para interpretação depois, estamos à disposição. Que nota que você dá, não a que você gostaria de ter, mas a que no momento você está apresentando de 1 a 10 para sua saúde, disposição, para sua espiritualidade. E depois você vai fazer o quê com essas notas, né? Precisa fazer um plano de ação e buscar melhorias um dia de cada vez. Tem muitas rodas, tem a roda da competência, como missionários e bons
profissionais que precisamos ser também interessante de fazer, né? Nosso desenvolvimento de pessoas, empreendedorismo, inovação. Às vezes fazemos uma coisa a vida inteira. Tinha uma responsável pela hora do momento ofertório, uma irmã lá da igreja, tesoureira, e toda vez ela cantava o mesmo hino, todas as vezes, né? Já aquele ritual, quem identifica aí, né? E por que não cantar uma música diferente? Esse é só um pequeno exemplo para coisas que repetimos automaticamente ali, tanto na hora do culto, quanto na nossa vida particular, enfim, que pode ser diferente. Então, vamos inovar, vamos fazer diferente, vamos sair, pensar um pouquinho fora da caixinha, e olhando aí para todas essas áreas, profissional, espiritual, mental, emocional, física. E tem aí o modelo cognitivo, que é o que nos ajuda na hora de olharmos para aquilo que estamos pensando. Então, acontece um evento, por exemplo, estudar para uma prova, brigo com alguém, automaticamente eu tenho um pensamento. Temos milhões de pensamentos o tempo todo, não podemos controlar nem pensamentos, nem emoções. O que podemos fazer é um gerenciamento de pensamentos e emoções. Volto aqui no filme, divertidamente, quando, né, tem todas as emoções ali na sala de comando, que é a mente da menina da história, e aí vira uma bagunça. Então, ela precisou voltar para o comando, para o controle da mente dela, para dizer as emoções estão aqui, todas são importantes, todas têm suas funções, seu lugar, mas eu que vou dar aqui os comandos, eu que vou ver a intensidade, eu que vou me conhecer para ajudar, né? A ansiedade, ela é boa, tem ansiedade boa, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, de um pensamento surge aí as emoções e eu me comporto. Tirei uma nota baixa em matemática. Eu posso ter milhões de pensamentos. Quais que nós vamos trabalhar? Nossa, Karine, como é que nós vamos monitorar pensamentos? Impossível. Nós vamos trabalhar os pensamentos que estão martelando, os pensamentos que estão nos atrapalhando. E eles, a gente identifica. Se a gente começar a fazer essa análise, a gente começa a ficar expert nisso. Porque eles vão e voltam. É aquele que não deixa você dormir, é aquele que te preocupa. Eu nunca vou conseguir me recuperar. Vou repetir de ano. Eu odeio matemática. Pensamentos que ajudam. Eu ainda posso me recuperar. Eu ainda vou precisar de matemática. Nossa, tá difícil, o trabalho não cresce, não desenvolve. Pensamentos que não ajudam. Estou fazendo alguma coisa errada, não sou bom o suficiente, o trabalho nunca vai crescer, nada vai dar certo. Pensamentos que podem ajudar. É uma fase, Deus está no controle, estou fazendo aquilo que eu posso, aquilo que está no meu controle eu faço. Ações positivas, o que eu posso fazer? Qual a estratégia que eu posso utilizar para mudar tanto essa percepção quanto a minha realidade? Porque a maioria das situações de problemas, nós acabamos criando e alimentando, e aquilo que nós não conseguimos controlar mesmo, e aí a gente entrega de verdade, né? Então, tá aí as nossas emoções bonitinhas. Quem está na sala de comando da sua vida hoje? Qual emoção? Essas são as primárias, que aí tem as famílias das emoções, né? Que está mais presente na sua vida. Você precisa saber o que você está sentindo, você precisa dar nome ao que você está sentindo. Tem atividade na apostila que fala sobre isso. E nós vamos para a palavra de Deus, que antes de qualquer teoria, ela já tem tudo ali para nós, né? E se sempre houve esse questionamento ali, essa necessidade de se questionar por que está batida a minha alma, por que se perturba em mim, espera em Deus, porque eu ainda te louvarei, enfim. Se está na Bíblia, por que muitas vezes nós negligenciamos quando percebemos uma alteração no nosso humor, percebemos que estamos tristes, mas vamos empurrando com a barriga, não pedimos ajuda, e achamos que somos, né, super-heróis, e que é fraqueza, Deus não vai entender, ou minha esposa não vai entender, eu não posso, muitas vezes é solitário, por isso que, né, temos aí todo esse sim que está sendo uma bênção, porque não podemos compartilhar, às vezes, com o irmão da igreja, porque você é o pastor, você é filho do pastor, né, mas aqui a gente tem essa abertura, por isso que eu tinha pedido para os irmãos fazerem a experiência aí de contar algo que tenham vivido, para que haja essa troca, sem julgamentos, sem preconceitos, mas com oração, ajuda,
E é assim que a gente vence um pelos outros, né? Nunca podemos dizer que não vamos precisar de algum irmão. E quando fala de coração, está falando da mente, né? Quando diz que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. Eu, Senhor, esquadrilho o coração, provo os pensamentos, para dar cada um segundo os seus caminhos e os frutos das suas ações. Como eu fico encantada, né, com a preciosidade da palavra de Deus, que traz esses conselhos para nós. Como podemos confiar numa tristeza, numa raiva, e colocarmos nela e depositarmos nela a maneira como vamos nos comportar, sem antes analisar e observar isso. Então, o que é sua mente? É uma lata de lixo, um lixão aberto? Deve ser um tesouro muito bem guardado, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, guarda a sua mente, porque vai daí que vai sair as pessoas que nós somos, né? Os olhos são as candeias do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aí? Sobre o que estamos nos alimentando, como o irmão falou sobre o celular e tudo mais. E aí, irmãos, precisamos pôr um filtro. Não precisa ser dessa maneira, mas muitas vezes está dessa maneira, não porque são pensamentos, vamos dizer assim, pecaminosos, nossa, às vezes é também, né? Mas a maioria das vezes são pensamentos, sabe, de que não está dando certo, pensamentos negativos, depressivos, há algo que nós não conseguimos digerir no culto, que alguém falou, algum problema, algum irmão que levantou, que disse alguma coisa. Vem de todos os lados as setas, nós vamos ficar aqui a noite inteira, se eu fosse perguntar para os irmãos situações que já viveram. Mas e aí, né, assistindo ao Augusto Cury, ele disse que tem 5 segundos para a gente poder reter aquela informação e realmente se tornar, né, uma vivência. E aí? Será que você consegue fazer esse exercício? Quando algo chega para você, a gente não está armado, né? A gente, às vezes, está um pouco desarmado, no sentido de bateu, levou. Isso, ok. Mas a gente tem que estar revestido com as armaduras de Deus, né? Para quando chegar algo assim, uma acusação, uma afronta, eu tenho 5 segundos para pensar se eu vou reter essa informação ou não. E aí? Como é que está, né? Porque vai acumulando e depois que registrou, não é igual o computador, se fosse, né? Para a gente deletar tudo de uma maneira fácil. Somos o templo do Espírito Santo, vamos nos priorizar, vamos cuidar disso, né? E, como o Augusto Cury traz em seus livros aí, precisamos aprender com Jesus, né? Tanto na sua personalidade, na sua maneira de lidar com as dificuldades, os discípulos que ele escolheu, a maneira como ele discipulou cada um, e ele fez questão de ter cada um ali com a sua personalidade para dizer, não desistir do ser humano, né? Investir. A irmã quer falar? Não, né? Ô, Karina. Sim. Eu posso falar? Pode. Você falou um assunto aí que me achou interessante. Por exemplo, eu não sei brigar. Ai, eu acho horrível. Mas uma das coisas que eu errei muito, mas também não foi por... Eu errei porque eu não sabia como fazer, né? Essa questão, por exemplo, de ser humilhada, né? Das pessoas falarem o que pensam, me julgar e eu às vezes eu não tinha nem tempo, como você falou, os 5 segundos para pensar, né? Então, eu vejo que isso me prejudicou muito emocionalmente, muito. Porque aí eu começo, as pessoas vão falando, né? E eu descobri algumas coisas ao longo da vida, né? Que, por exemplo, uma coisa que, pelo menos comigo, né? Por exemplo, se você quiser, esposa de pastor, a não ser que ela tenha muito dom, ou missionário, para vender alguma coisa, porque toda coisa que eu vendi, eu não recebi. Sabe? E eu não sei cobrar. Então, tem coisas que a gente tem que conhecer, depois eu parei com isso. Então, a gente vai se conhecendo e a gente vai, né, parando com determinadas coisas, se afastando de alguém, né, se afastando, assim, não indo tanto na casa, a gente vai aprendendo. Mas essa questão de revidar aquilo que falam, eu passei um bom tempo, muitos e muitos anos, acho que desde criança, sem revidar.
sempre ouvindo coisas que me machucaram bastante, né? Eu acho que a gente tem, principalmente as meninas mais novas que estão aí, né, no campo missionário, se você não tiver coragem de responder, pelo menos pede para a pessoa ficar quieta. Você não quer ouvir, porque é muito difícil. Gente, eu passei cada dificuldade com esse negócio, com membros de igreja, que era dono de igreja. Essas pessoas são as mais terríveis. Elas querem mandar na igreja, elas querem mandar no pastor, ela quer mandar na gente, humilha. Então, é muito difícil. Ser esposa de pastor, ser missionária, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente sobrevive. Sim, é muita graça de Deus, né? Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus vai nos... Agora, que é difícil, é mesmo. Não é fácil. Porque o marido é pastor, tem coisas que ele ele tem que esperar a hora certa dele falar. E as pessoas vêm e machucam a gente, que é a esposa. E se a gente correr... Não vai no pastor. Entendeu? Então, quer dizer, aí... gente, eu sei que eu estou fazendo uma reflexão nesses dias, ouvindo tanta coisa, e também com a minha terapeuta, Mabel, eu tive uma crise de ansiedade essa semana por causa de um problema que aconteceu, que eu fiquei tão apavorada, me deu uma tristeza, e eu fiquei mal mesmo, mas ruim, com náusea, com mal-estar, sem dormir, mas fiquei assim, mas a ponto de voar, né? Eu tenho refletido bastante em tudo. Hoje, quando a Denise e o pastor Sandro, né, a palestra de hoje à tarde, eu nem quis falar nada, mas eu absorvi aquilo ali e analisei, né, o ministério, né, como eu fui Então, a gente vai crescendo. E também, ao longo do tempo, a gente vai se desculpando, né? Não sei se eu posso falar, pelos erros que a gente cometeu com a gente mesmo. Sim. Às vezes, não tinha outro jeito de agir. Porque não tinha, às vezes, né, os recursos, as ferramentas, mas hoje, graças a Deus, já temos muita forma de lidar com isso. Não é revidar, né? Mas é analisar e ver o que sentido faz aquele pensamento. Depois tem um modelo socrático lá embaixo, são algumas perguntas que podemos fazer para identificar, né? Esse pensamento é verdadeiro? Né? E aí, tem uma outra... Eu li o seu material todo, é que eu estava com neta hoje em casa, aí não deu tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer. E eu estava muito... Mas eu li todo o seu material, mas depois eu vou fazer com bastante carinho, bastante cuidado. E mando um retorno para você. Mas naquele tempo a gente não tinha... Então, eu, na cara da coragem, né, com toda a dificuldade do campo missionário, eu encontrei, pelo menos, um pastor, né? O pastor Manuel Neto, que ele me chamou assim, eu não conhecia ele, nunca tinha visto aquele homem, estava num encontro de jovens. Aí ele me chamou e falou assim, vem cá, você pretende ficar casada a vida toda? Eu falei, sim. Ele falou, então você muda, que você é muito chata. Aí eu falei para ele, tá bom. Então eu ia contar essa experiência para alguém, mas por causa da neta tá aqui, acabou. Aí eu falei assim, gente, aí quando ele falou isso para mim, eu era muito nova, né? Nós fomos para o campo pessoal, eu tinha 24 anos. A gente não tem muita experiência, né? Então, eu falei para ele, então tá bom. Então o senhor me ajuda? Aí eu ajudo. Morei 8 anos no Paraná e ele foi a pessoa que mais... Eu falo assim, eu acho que tem gente que tem que ter coragem, igual ele teve de falar para mim. Porque eu vejo aqui hoje, olhando para trás, foi o que Deus tinha para colocar em mim, para eu me tornar uma pessoa diferente. Né? Então, a vida é cheia de luta, mas vale a pena. Parece os anjos do suporte. Né? É verdade. Sempre aparece alguém. Vamos pensar numa caixinha e vamos colocar aí nessa caixinha as nossas emoções de hoje. Alegria, por exemplo. Como está a alegria se fosse colocarmos numa escala de 0 a 100? Não tem como ficar alegre o tempo todo. Isso é uma euforia, nem faz sentido. Né? Mas é aquele contentamento, né?
aquele sentido real de estar feliz que a Bíblia traz, porque com certeza aí vamos transbordar alegria, né? Aformoseia o rosto, mas a tristeza abate. E tem aí também alguns versículos inúmeros que vão trazer para nós a importância das nossas emoções. O medo ele tem a função positiva, que é aquele que nos protege de nós colocarmos a nossa vida em risco, né? Mas o medo, quando ele nos impede de realizar nossos sonhos, nossos objetivos, vamos pensar que aí é um medo que nos prejudica. E o medo sempre é a emoção primária geradora das nossas ansiedades, medo do futuro, e aí entra filhos, como vai ser, onde vão estudar, a cidade é pequena, enfim, tantos questionamentos que muitos missionários passam, né? E aí vem a palavra de Deus com uma enxurrada de versículos que os irmãos já conhecem, de cor sorteado, mas que é difícil realmente vivermos essa verdade, né? De aquietar o nosso coração e de entregar o controle das nossas vidas a Deus. Então, a tristeza também tem a sua função reguladora, né? Já viu que, né, nesses momentos de aperto, que a irmã teve aí esse insight interessante, que foi impulsionador aí para a vida da Bíblia. Davi, quando passou as piores situações, foi quando escreveu as coisas mais bonitas aí, as poesias, enfim. E toda a Bíblia que os irmãos conhecem está cheia de personagens que precisou passar por esse momento aí, para ressignificar e para se tornar mais forte ainda. Então, a tristeza, não veja a tristeza, né, só como algo ruim, mas aprenda com ela e saia desse estado depois, rapidamente. Não fique estacionado na tristeza, mas a tristeza é necessária. Entendendo que pensamos, né, não vai ter amanhã, não tem mais força para viver o amanhã, mas a alegria vem pelo amanhã. A raiva, precisamos lidar com a raiva. Talvez não vamos gritar, xingar, mas guardamos. E da mesma forma é prejudicial. Então, para onde que vai essas emoções aí? Se não falarmos, falar, deixa para depois, ninguém vai me compreender mesmo, vai virar sintoma, como já foi falado nas palestras, doenças psicossomáticas, e está aí na sabedoria. Eu estava fazendo uma palestra para professores e o professor levantou e falou, dona psicóloga, não vem com essa que não pode bater em criança, né? A minha filha, ela estuda aqui, tem que tirar as melhores notas, e se não tirar, e se der algum problema, se tiver alguma reclamação, vai apanhar mesmo, e não sei o quê. E aí está esse versículo, será que ele consegue educar na hora tranquilo? Será que ele consegue bater na menina sem raiva? Difícil, né? Porque a gente pega para bater numa criança ou nos filhos aí, na raiva, no calor da emoção. Então, tá aí, né? Não sou contra o não bater, não é esse o tema, mas será que a gente consegue sinalizar para a criança o que ela está sendo corrigida, na maior tranquilidade, na maior paz? Então, tá aí, inteligência emocional precisa ser adquirida, e é trabalhoso. O nojo, nem vou falar do nojo. O que perturba o ser humano não são fatos, mas a interpretação que ele faz, que é justamente o comentário aí do pastor, naquele momento que nós precisávamos, certo? A maneira como eu olho, sempre tem uma segunda maneira de ver a situação. Aí tá, né? O que vocês estão vendo aí nessas figuras? Podem ver 2 ou 3 objetos, mas o que eu quero ilustrar é que sempre uma mesma situação, com irmãos gêmeos criados da mesma maneira, um pode, né, ter muito sucesso, construir sua vida, e outro pode ir para outro ramo, para bebida. E aí? Qual que é a diferença? O que mudou? A maneira como interpretou, como deu significado para tudo o que aconteceu, né? E aí a gente tem um exemplo da ostra, que é no aperto que ela vai produzir. Então, às vezes, a gente precisa ser forjado, moldado, e aí vamos passar, né? Tem a questão do barro, que está na Bíblia também, falando do oleiro, que precisa ali de todas aquelas etapas. Não podemos negligenciar esses processos da vida que são necessários para o nosso aperfeiçoamento. Por mais que eu esteja falando para pastores, né, para teólogos e tudo, sempre precisamos olhar para nós e ver que podemos aprender alguma coisa, na nossa vida espiritual, no nosso crescimento emocional. Nunca vamos ser 100%, né, doutores, sempre há algo a ser ajustado.
cuide da sua mente, o pensamento que você vai regar é o que vai crescer. E aí vem o Augusto Cury falando da síndrome do pensamento acelerado, que, né, nós queremos tudo rápido, resolver tudo rápido. Eu tinha uma paciente que falou que ela estudava para a faculdade no computador, respondia e-mails no celular, e ela, mas eu consigo, é desse jeito que eu funciono, e tá tudo bem. Ué, mas então por que está no atendimento reclamando de crise de ansiedade, né? Por que será? Sabe? A gente acha que é bonito não ter tempo, não tirar férias, enfim. Hoje falar aqui, né? Não, hoje eu vou tirar um tempo de qualidade. Hoje a mãe que para seu trabalho para cuidar dos filhos, mas você não trabalha fora, né? Enfim. E aí precisamos olhar para isso aí também. O que está sobre o meu controle? O que não está no meu controle? Quando a gente entende, consegue aplicar na nossa vida isso aí, certo? As ideias dos outros, o comportamento e ações dos outros, eu não posso. Porque eu vou mudar. Tem pessoas que vivem uma vida inteira querendo mudar o marido, o jeito do marido, né? Vocês conhecem aquela história do casal de velhinhos que vai no cemitério e chegam lá para escolher onde eles vão ser enterrados, e o marido fala, já grita logo, né, o velhinho, eu quero ser enterrado do lado direito, e aí a velhinha retruca, mas você sempre dormiu do lado esquerdo, né, mas eu sempre quis dormir do lado direito. Ué, mas você nunca me comunicou isso? Quer dizer, passa uma vida inteira sem comunicar, sem expressar vontades, desejos, infeliz, simplesmente porque, às vezes, aí tem muitas emoções envolvidas, né? Seja o orgulho, seja... Ai, estou cansada desse casamento já, que eu já nem vou falar mais nada, do jeito que tá bom, né? E deixa de viver ali. O ministério vem e atrapalha muitas vezes a vida conjugal, né? Os filhos, enfim, seja assunto para outra palestra, mas entender que eu posso controlar minhas palavras, minha conduta, o impacto que vai ter daquilo que chega até mim, o que eu vou fazer com isso, sou eu que controlo, né? O do outro é o outro, não vou justificar a minha fala pelo que o outro fez, né? Isso é inteligência emocional, dar um novo sentido é ressignificar. Às vezes as coisas precisam de um novo sentido no nosso coração. Algumas palavras poderosas, algumas frases poderosas que nós podemos dizer para nós mesmos, para nos ajudar nesse controle, dessa monitoração dos nossos pensamentos. Meu pensamento é só um ponto de vista. Eu estou olhando aqui, ó. Eu estou negligenciando todo o contexto, todo o restante, eu estou aqui, ó. Só meu pensamento que é o certo. Só porque pensa alguma coisa, não quer dizer que seja verdade. Eu não tenho a verdade absoluta de tudo. E aí vem o questionamento socrático que eu tinha comentado, perguntas que nós vamos fazendo, talvez precisa do auxílio de um psicólogo para, né, você conseguir realmente um bom resultado. Mas qual é a evidência que desse pensamento que eu estou tendo? Estou baseando esse pensamento em fatos, sentimentos? E aí tem uma lista de questionamentos que eu preciso me fazer. Né? Qual o pior cenário? O que de pior pode acontecer nessa situação? E com certeza você vai ter outra alternativa, outros insights, outra maneira de olhar. Tem também uma lista de distorções cognitivas, que são erros de pensamentos, que foi catalogado lá e reunido em alguns principais, que todos nós, em algum momento, vamos cometer, seja vitimização, catastrofização, minimização. E se os irmãos interessarem, depois eu mando a lista também, para a gente olhar e estudar, e não para ficar, nossa, eu tenho esse, nossa, eu também tenho esse, né? Mas para ir olhando e reeditando, ressignificando, e quando você se pegar em alguma dessas, você falar, nossa, isso aqui é um erro de pensamento, peraí, preciso rever. E a palavra de Deus diz sobre o que eu preciso me alimentar, sobre aquilo que me dá esperança, como é que está sendo meus pensamentos, por mais que eu conheça esse versículo de trás para frente, será que eu estou vivendo essa realidade de realmente entender os processos e ter esperança de que o melhor está realmente por vir, né, e tudo mais. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama, é nisso que nós temos que ocupar nossos pensamentos. Então, os pensamentos vão vir, milhões. Quantos pensamentos você teve hoje? Milhões.
Então, comece a filtrar, faz na balança. Eu estou tendo mais pensamentos que me ajudam ou estou tendo mais pensamentos que não me ajudam? E aí, você vai conseguir ir mudando. Como? Né? Com a leitura da palavra, coração, escutando coisas que edificam, que os irmãos cansados de pregar sobre isso, né? Mas vamos aplicar. E também a influência das pessoas. Precisamos nos afastar, né, dessas pessoas aí arrogantes, controladoras, invejosas, negativas, e observar se em algum momento estamos agindo assim. Essa autoavaliação, porque, né, perguntar mesmo como seu esposo te vê, como seus filhos te veem, como o irmão colocou, né, o pastor colocou, você estava sendo pai ou você estava sendo pastor? É difícil esses papéis que a gente desempenha, mas a gente precisa estar o tempo todo. Não, peraí. Agora, e essa cobrança, às vezes, que a gente coloca nos filhos também, por ter que dar o exemplo. Gente, isso é muito perigoso, né? Eu já falei aqui sobre isso. E aí, no outro slide, como uma criança se comporta. Então, a gente vai pegar esse lado bom da criança, que é o que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como crianças, no sentido da inocência, no sentido de que aquilo que a gente recebe não vai ter aquele impacto, a gente perdoa facilmente, sabe? Nesse sentido. Agora, por outro lado, não, como diz a palavra também, não precisamos só no leitinho, não consegue uma coisa mais sólida, porque não tem maturidade para receber. Então, às vezes, não chegamos a um outro nível ministerial e tudo, porque está faltando em nós essa parte desse adulto responsável. Eu sou responsável pela minha vida, pela minha felicidade, pela felicidade aqui da minha casa, e não só ficar colocando a culpa no governo, na junta, a falta de recurso, porque não tem dinheiro para tirar férias, enfim, é a gente né, que vai fazer o momento acontecer, dependendo da companhia que tiver, você pode estar no melhor lugar do mundo, mas não vai ser agradável, enfim, essas percepções que precisamos ter. Então, permita sentir suas emoções. O Augusto Cury fala muito, né, sobre quem está no palco da sua vida, quem é o protagonista. Será que são as emoções? Se for as emoções, igual no filme Divertidamente, vai virar uma bagunça total. Então, é você responsável pela sua história. O que passou, nós não vamos mudar. Podemos ressignificar e, da agora para frente, né, ter uma nova postura, que foi o que os personagens da Bíblia fizeram tão sabiamente, como José, né? Imagina se o José não tivesse feito uma boa reestruturação aí cognitiva, ele não teria chegado aonde chegou. Então foi necessário esses processos. Eu não sei em que momento do seu ministério está, como a irmã que já tem, né, 40 anos de ministério, tem pessoas que estão começando agora. Então essa troca é necessária, é importante, certo? Claro que cada ser humano é único, vai ter que passar, né, ali pelas suas próprias experiências, mas entender que quanto mais rápido eu consigo trabalhar meus pensamentos, entendendo que eu não sou, né, a vítima, que eu posso dar um novo sentido, um novo significado, mais rápido eu vou sair disso. E é a mesma água que amolece a batata, que torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas o que elas têm dentro dela. Mais uma vez, o que nós temos transbordado, né? Porque o que percebemos são padrões se repetindo, né? Ou você muda, ou tudo se repete. Então, começa a perceber aí. Eu acabei de atender uma paciente aqui agora, falando, né, na questão da violência familiar, doméstica. Então, veio de avó, veio de mãe, e aí agora ela, nossa, eu tenho medo de me relacionar novamente, e cair, e terminou um relacionamento recentemente porque já estava percebendo sinais de abuso, de agressões. E se nós não abrirmos nossos olhos, vai se repetir, sim, padrões familiares, né? Então, vira a chavinha aí, busque ajuda, mas não, enquanto você não passar por aquilo, como José aprendeu, e foi passando de fase até chegar lá em cima, nós vamos ficar paralisados ali, e aquilo vai se repetir novamente. Percebe aí na sua vida, né, se alguma situação se repete com frequência? Os efeitos... Me permita uma pergunta para não ficar distante e eu perder o raciocínio.
2 slides anteriores, aquele sobre a circunstância, que não muda a pessoa, mas o que tem dentro, alguma coisa assim. Por favor, fala um pouco mais. Eu não consegui entender bem essa parte aí. Eu estou falando correndo, E o né? texto entendi da questão da comparação da água, tanto para o ovo como para a batata. Mas o termo final, não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas o que tem dentro delas. Por favor, me ajuda a entender melhor isso. Porque situações difíceis, complicadas, todos nós vamos passar. Mas a maneira, a percepção que nós vamos ter sobre aquilo que acontece é que vai determinar. Então, claro, eu estou falando aqui, mas eu sei que é difícil o processo. Por exemplo, um luto, uma doença. Ah, Karine, né? Então eu vou vestir ele, tá tudo bem e tal, eu tô doente, né? Peraí. Mas qual que é o caminho para isso? Aí voltamos para a questão do equilíbrio, né? Vai adiantar eu me abater e me entregar para essa doença? Aí entra aqueles experimentos, né, de medicamentos que eram de açúcar, né, feito placebo, que nem estava na fé, né? Quanta pessoa acreditava naquilo, se ia se recuperar ou não, que conseguiria sair daquela situação. Então, muito está na nossa mentalidade, é isso que eu estou querendo dizer, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, porque muitas vezes as circunstâncias vão ser adversas mesmo. Né? E aí, o que eu vou responder? Qual vai ser a minha resposta? Como eu lido com as frustrações da vida? Pode falar. Eu tinha interpretação nessa questão de circunstância, não sei se a expressão seria um pouco diferente, no sentido que, por exemplo, quando a gente diz assim, depois que aconteceu isso, algumas coisas mudaram na minha vida. Nesse caso, está usando como referência o fato ocorrido. Porém, o correto é que não foi o fato em si, mas como eu reagi a isso. Eu costumo usar aqui a expressão que é necessário ter atitude de mudança para que haja uma transformação, prova de arrependimento e coisas desse estilo. Porque sem atitude de mudança, não vai ter mudança nenhuma, transformação nenhuma. Então, dentro dessa questão aí, que não são as circunstâncias, não é o que acontece, mas como eu vou reagir a elas. Seria isso? Isso, perfeito. Entendendo que, né, não estou aqui para invalidar situações difíceis que os irmãos tenham passado, que eu tenha vivido, mas quanto mais rápido eu entendo que, né, a forma que eu preciso olhar, que eu preciso me reerguer dessa situação, mais rápido eu vou conseguir voltar para o meu equilíbrio. E o que eu vou extrair disso? Com certeza eu vou ter lições e vou conseguir chegar num patamar tanto espiritual quanto de inteligência emocional muito maior, né, do que Jesus. Eu acho que eu nunca vou chegar, né, nem aos pés, mas de ter aí essa tranquilidade, por exemplo, na hora da crucificação, né, que ele teve de dizer, Pai, perdoai, porque não sabe o que fazem. Acho que eu nunca vou chegar nisso aí, mas é a nossa meta para a nossa saúde. Eu não estou fazendo isso pelo outro, né? Vai entrar na questão do perdão e tudo. Não é pelo outro, é primeiramente por mim. Um outro ponto, irmãos, eu já estou encerrando, tá? Que é esse poder de viver o aqui e o agora. Justamente, eu não tenho condições de fazer, às vezes, grandes passeios, grandes coisas, mas no meu tempo de qualidade, com a pipoca e o filme que eu estou assistindo, teve conexão? Teve olho no olho? Não, é muito mais confortável. Eu tenho 2 crianças, né? Você dá um celular, ou você dá ali, você tem milhões de brinquedos eletrônicos, não é isso que eles querem, né? O nosso tempo é o nosso olho no olho. E adolescente também, seja a idade do seu filho aí, seja sua esposa, né? Enfim, viva aquele tempo. Pode ser 10, 20 minutos, mas foi com qualidade, foi intenso, você estava ali de corpo e alma, você está vivendo, quem está vivendo a sua vida, você se lembra do que você almoçou hoje? Ou foi tão no automático? E aí começam os esquecimentos, e aí? A mente não aguenta, né? E aí algo está errado. Os exercícios, que é algo que estamos carecas de saber que precisamos nos movimentar, mas muitas vezes não tornamos. Por quê? O que te motiva? Às vezes, será que é só uma questão de esperar ficar doente, né? O meu pai, por exemplo, aí a hora que teve o diagnóstico lá do colesterol,
começou a caminhar todos os dias e tal, aí pega e tem um rebaixamento, aí vai deixando, sabe? Muitas vezes não espere chegar a uma doença, torne um hábito, porque com certeza vamos ter consequência daquilo. Como a gente, né, se exercita, a nossa alimentação, também cansados de saber, mas o difícil é mudar, girarmos essa chavinha aí, o tempo para você, a comparação com o ministério do outro, com a vida do outro. Todos nós fazemos isso, tem um lado até positivo, né, que é para a gente se mover, para buscar melhorias. Nossa, eu admiro a tal psicóloga, nossa, gostaria de fazer esse curso também, mas reconhecendo o meu momento, aquilo, a gente pega, né, só o lado bom da pessoa e negligencia todo o lado bom da gente, aí é uma comparação disfuncional que traz muito prejuízo. Ninguém vai postar no Instagram a foto quando está doente, quando está com algum problema, né? Então, vamos ter cuidado, né, com esse olhar aí pelo outro, porque, querendo ou não, influencia a nossa vida, sim, né? Então, reflita sobre a sua vida atualmente, em que momento você está, como você está vivendo. E tem a frase, né, sua visão se tornará clara quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Esses outros slides já seria já para um próximo momento, porque eu creio que a nossa inteligência emocional, ela está muito ligada à nossa missão de vida, né? E todo mundo aqui tem uma vocação, tem um chamado, e olhar para isso, e aí tem, né, uma dinâmica, uma reflexão, tire um tempo e olhe para onde tudo começou, por que você escolheu esse ministério, onde você estava, com quem, como estava a sua vida, a sua saúde, quem te motivou, quais foram os momentos mais difíceis, para realmente você perceber se você está exatamente como era, né? Aí entra a questão lá do primeiro amor, o que se perdeu pelo caminho, o que precisa ser resgatado, porque está intimamente ligado com a nossa saúde mental, o nosso trabalho, a nossa missão. Não é só uma profissão que você trabalha lá de 8 às 6 da noite e vai embora para casa, como as outras pessoas fazem. Já é outra coisa, já é uma vocação, já é um chamado, e aí complica um pouquinho mais, né? E eu queria deixar essa atividade para os irmãos fazerem em casa. E outras dicas de ter essa comunicação, esse diálogo interno, esse diálogo com o outro, e aceitar apoio, como a gente falou, do delegar, não assumir tudo sozinho. O passado, né? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Por que fizeram isso comigo? Mais importante do que fizeram com você, é o que você vai fazer com isso. Evite responder quando estiver com raiva, estressado, e lembra sempre do filme, quem está no controle, no comando das suas emoções. Invista no autoconhecimento, é para a vida toda. Todo mundo deveria fazer terapia num caráter de preventivo, né, de prevenção, antes de adoecer. Ser mais flexível, esse aqui também é um ponto bem bacana. A vida é cheia de imprevistos. Ter inteligência emocional ajuda a lidar com eles de forma mais tranquila, clara e assertiva. Então, seja mais flexível com você, com a sua esposa, com seus filhos, sabe? Não leve muito ali tudo ao pé da letra. Claro que temos metas, relatórios para cumprir, mas tenha essa flexibilidade também de entender que você não controla o mundo, todas as coisas. Aquilo que está no seu controle, você vai dar o seu melhor, né? Mas seja mais maleável com você mesmo, se coloque em primeiro lugar, se priorize, e vamos nos cuidar. Me coloco à disposição aí de vocês, tá? Se quiserem continuar no grupo, também estou aí à disposição, ok? Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. A Anne gostaria de falar. Sim, né? Eu gostaria. Boa noite a todos. A Karine é minha terapeuta, né? Muito querida. A gente está nessa jornada, né, Karine? Acho que uns 2 anos. Começou em 2021. Como forma de prevenção mesmo, né?
Eu estava recém-casada, trocando de estado de campo, com gestão também de unidade de Cristolândia com meu esposo. Então eu parei e falei, opa, tem uma sinalização aí, eu preciso fazer uma terapia, né? Para mim me ajustar aí o meu emocional. E eu não sabia o quanto assim faria diferença, né, na minha vida pessoal. Como eu tenho tido assim um autoconhecimento de quem eu sou, porque às vezes, né, a gente se perde um pouco nessa trajetória, né? Quais são as nossas prioridades, os nossos sonhos, nossas metas. Então, dentro da roda da vida, o que é importante, né? Eu mesmo era uma pessoa, né, que agora está mudando, mas que não sabia dizer não, e isso trazia um cansaço, né? Hoje eu já consigo me posicionar mais dentro do ministério, pessoalmente também. E eu só agradeço, acho que realmente, como a Karine falou, antes de adoecer, né? Eu tenho em Deus esse pensamento de ter um ministério longo e com saúde, né? Que é o meu principal foco. Então, dentro dessa roda aí, desse equilíbrio, do lazer, graças a Deus eu tenho feito, né? Buscado na folga aí realmente eu li recentemente, né, que a gente não tem que esperar uma férias, né, para poder ter um lazer, mas aos poucos, né, a gente precisa regar essa planta, né, tirar esses momentos, porque senão a gente fica muito cansado mesmo, mentalmente, fisicamente. Então, eu só tenho a agradecer essa palestra maravilhosa. Karine, muito obrigada. Gente, procura a Karine, ela é maravilhosa. Eu só agradeço, sim, também pela iniciativa, que é de extrema importância. Estamos juntando, muito obrigada, viu? É que a Karina é mineira. É por isso. Viu, Anne? Acho que alguém tinha levantado a mão, eu não vi quem que era. Não, a Lenice, eu estou falando assim, que a Karina é mineira, por isso sim. que ela é muito boa, e a Anne também. Sim. E eu também. Quem mais aí é mineiro? Na verdade, nasci em Porangatu, Goiás. Meus pais são de Campos, estado do Rio. Trabalhamos praticamente a vida toda no estado de Minas. Ai, tá vendo? Então você virou mineira. Mineira. Ah, Costa de Angu. Amém. Acho que a Regina tinha levantado a mão, Sim. né, Regina? Se eu tivesse o sangue paraibano, era perfeição. Mas, infelizmente, ninguém é perfeito. Amém. Foi Alguém mais quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Aproveitar. Essa do Paraibano aí eu apoio, viu? Oi? Essa do Paraibano eu apoio, porque eu sou metade fluminense e quase metade paraibana também. Gente, top. O pastor falando, eu queria só colocar, quando ela falou procurar uma diversão, um lazer com a família, eu lembro que quando meus filhos eram pequenos e a gente estava no campo missionário lá no sertão, lá na seca mesmo, onde o rio seca, e a gente, como a missionária Linice falou, a gente tem que procurar um lugarzinho para diversão. E quando Deus manda a gente para um lugar, você pode ter certo que vai ter tudo o que você vai precisar naquele lugar, mas você vai precisar procurar. Então, lá no sertão, onde a gente foi, eu precisava ter um lazer com os meus filhos. Como que a gente ia fazer? E nessa busca, nós encontramos um clube que tinha os sócios, só que ele abria para pessoas que vinham de outras cidades e até dava carteirinha de sócio. Então, foi ali que eu encontrei o lugarzinho de todos os sábados levar meus filhos. E quando o rio enchia d'água, eu podia levar no rio também. E também as atividades da escola, que às vezes a gente não dá muito valor, mas as atividades da escola às vezes promovem esses momentos de lazer para os nossos filhos. E nós, como pais, estamos até convidados a participar. E a gente deve dar valor, e isso também ajuda no lazer dos filhos. E às vezes a gente vai para o campo missionário e só lá que vai pensar como vai ser o estudo dos meus filhos aqui. Mas eu me lembro que eu via exemplos. A gente deve saber muito como foi a vida missionária de alguns missionários que estão lá na frente. E eu vi a vida do pastor Carlos
a Wanda, e que eles criaram os filhos dele lá no meio da aldeia do índio, que saiu um médico, um músico e outro profissional também de qualidade universitária. E antes de eu ir para o campo, eu já conheci a vida de alguns missionários, e eu já fui pensando e orando, Senhor, como é que vai ser os meus filhos? Eu tive tanto sacrifício para conseguir alguma coisa na minha vida, profissionalmente, mas Deus responde às nossas orações. E Deus disse para mim, os seus filhos eu vou cuidar, pode ir tranquila. E lá, meus filhos, graças a Deus, não faltou um lazer, não faltou uma escola de qualidade. E você vê que é tão interessante que hoje, quando eu vou nessa cidade, eu procuro aquela piscina, aquele lugarzinho, e ela não funciona mais. Então eu falo, Deus botou aquela piscina no tempo certo para os meus filhos estar lá. É uma coisa interessante, até a diretora da escola, ela vinha a João Pessoa, nós estávamos ali no sertão da Paraíba, ela vinha todo mês a João Pessoa para levar know-how para a escola dela, e meus filhos estavam nessa escola. Eu dizia para ela, Deus está usando você para abençoar meus filhos. E foi, gente, nada faltava, gente, com todo aquele calor, com toda aquela... Eu não me lembro daquele calor, porque a gente tem que ver que você está no lugar que Deus quer que você está e que você se ofereceu. Ele te chamou, você aceitou, e ali é céu para você. A gente tem que acreditar nisso e isso. Você sai do campo e você... Gente, eu não me lembro de nada de ruim. É claro que tribulação teve, a gente trabalhava muito. Todo domingo era desde 7 horas da manhã até 11 da noite. Eu vinha para casa com a cabeça desse tamanho. Mas no dia seguinte eu já estava a ponto de bala. Gente, olha, nesses 38 anos que a gente está no campo missionário, eu posso dizer que eu tive alegrias. Não vou dizer que não teve tribulação. Claro que você tem. Você passa. Mas isso tudo, você, quando vai analisar direitinho, você vai ver que você passou por aquilo, foi para o teu bem. É a palavra de Deus vivida. Olha para trás. Então, é importante, pastor Sandro, os missionários já que passaram um tempo no campo, de vez em quando, dá seus testemunhos das coisas difíceis, claro que a gente, passa, e das coisas boas que passaram, porque essas coisas boas vão inspirar os novos missionários. Como eu vi o exemplo do Krieger, gente, eu fiquei tão feliz com essa história, eu não vou ter medo de nada, e eu não tive. E Deus ia me mostrando, olha, a sua fé, o que eu estou fazendo? Olha, a diretora da escola vai na capital buscar know-how para ensinar os teus filhos. Gente, cada coisa, isso foi uma coisa, mas eu tenho centenas de histórias para compartilhar, para fazer as pessoas se apaixonarem pelo campo missionário. Até hoje eu sou louca pelo missionário, pelo campo missionário. Estou aqui triste que eu estou num momento de transição, mas eu estou aprendendo com você, Karine, com Denise, que falou, e a Irana. Na idade que eu estou aprendendo muito com vocês. E não dispenso esse momento, não, porque eu estou nesse mesmo momento de transição, eu já estou mudando minha visão, entendeu? A minha receptividade para esse momento. Eu estou curtindo demais, pastor Sandro, essa semana do cuidado integral do missionário. Não estou pegando tudo, mas aquelas palestras que eu estou conseguindo assistir está contribuindo imensamente para esse momento que eu estou vivendo agora. Estou muito feliz, muito satisfeita. E parabéns a todos, Karine, foi excelente a palavra, e até a contribuição dos nossos irmãos missionários aí. Tudo contribui para a gente aprender coisa nova com nossos irmãos e com os preletores. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Eu queria só destacar
um dos PowerPoints que foi colocado, que eu queria... Tem alguns minutinhos ainda. Tá aparecendo aí? A pirâmide de Maslow, né? Como é importante a gente prestar atenção na nossa integralidade, né? Aqui mostra a satisfação fora do trabalho e satisfação no trabalho. A gente tem que compreender como missionários que somos, pastores, e que a missão é tudo isso aqui. Não é só o que eu faço no trabalho missionário, né? Seja na plantação de igreja, seja num projeto social, seja onde Deus te colocar, tudo é missão. Inclusive questões básicas, né? Como a gente se alimentar corretamente, tomar água, sexo, né? Para quem é casado. Então tudo isso aqui é importante, né? Para a gente poder ter saúde mental e desenvolver nossa inteligência emocional, que é o tema. A gente fica tão focado nesse lado aqui, e às vezes até de forma desregulada, né? Por exemplo, na parte fisiológica, aqui diz, nessa pirâmide de Maslow, que a gente tem que ter horário de trabalho. A gente tem que ter intervalo de descanso. E a gente tem que ter conforto físico. E a gente foca tanto, às vezes, numa área só, de uma maneira só, e esquece de tanta coisa importante. Por exemplo, aqui na área social, ter amizades, ter um trabalho seguro, remuneração, tudo isso aqui é importante, né? Naquilo que a gente faz, né? Ou deixa de fazer. Então, para ter saúde emocional, a gente tem que sempre olhar para a integralidade do que somos e do que temos. Não é só o que fazemos, né? Que faz parte da missão. Mas Deus nos chamou para cuidar de todas as coisas, com equilíbrio. Amém? Pelo tempo, acho que é bom a gente dar uma paradinha já, né? Senão fica muito grande. Pastor Sandro, eu só quero dar um ânimo para as missionárias novas, né? As que são casadas, que têm filho pequeno, ou que ainda vai ter filho. Uma das coisas que a Regina, né? A gente acompanhar você, Regina, e o pastor em oração. Lembro quando a Cíntia nasceu. Nasceu assim. Lógico que eu só sabia a notícia, né? Gente, Deus realiza tantos milagres na vida de um missionário que, se a gente for contar para tudo que a gente acontece de milagre, o povo nunca não acredita. Por exemplo, os meus filhos estudaram, tem faculdade aqui pertinho. O Juninho estudou, meu filho mais velho, e os recursos eram poucos, a gente pagava com gás, com café, e ele terminou o curso, a gente continuou pagando. O Enoque queria estudar, hoje o Enoque é pastor, também da Batista, e ele queria estudar, fazer na área de tecnologia, de TI. Mas como mandar ele para ir embora? Não tinha nem condição. A faculdade aqui abriu um curso, formou uma turma, só formou uma turma, a turma que ele estava. E ele foi o melhor aluno, e dos 25 alunos, só acho que faltou 5 ou 7 que terminaram. E o meu João Marcos foi morar em Três Pontos com meu irmão, e está estudando, e está formando esse ano em psicologia, já está com 2 graduações. Aí o pessoal fala para ele, Lenice, mas como que você conseguiu isso, que a gente sabe que os seus recursos eram poucos? Eu disse, Deus, isso tudo é milagre. Adotamos uma filha, mesmo que a gente, com toda dificuldade, adotamos uma menina. Porque eu tenho 3 meninos e adotamos uma menina. Então a gente vai vendo que Deus, ele realiza milagres assim de todas as formas. De você não ter dinheiro e alguém chegar para você e te dar um dinheiro um tantão. Tem uma conta para pagar, não tem dinheiro. Deus supre, Deus manda. É Deus mesmo quem cuida de nós. Então, fica aí. Todos os detalhes, todos os detalhes. É verdade. Pastor Sandro, a irmã missionária Lenice lembrou do nascimento de Cíntia
Lá não tinha ginecologista para eu ter minha filha lá. A Rosana foi logo que eu cheguei no campo, eu tive que voltar ao Rio. Mas depois Deus providenciou uma ginecologista aí, crente, ginecologista e obstetra, crente, para cuidar do parto da Cíntia. E eu, como médica, eu era meio exigente. Eu queria fazer um tipo de anestesia, um tipo de cirurgia, e tudo isso Deus providenciou para mim no parto da Cíntia. Foi muito interessante. Então, você vê um cuidadinho que Deus tem com você. E eu hoje estava me lembrando que algumas coisas que Deus realizou na minha vida, eu até falei aqui na tarde, que eu fiz um curso de inglês, né? E eu não fui para missões mundiais, fiquei no Brasil. Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor me deu aquele curso de inglês, hein? Eu fiquei perguntando hoje mesmo a ele. Aí eu entendi, ele disse para mim, minha filha, era um gosto que você tinha e eu quis te atender. Eu falei, mas que bacana que você fez comigo, um gostinho que eu tinha, e ele atendeu. E ele faz isso não é só com uma pessoa, ele faz com todos nós. Aí é como a Karine disse, você tem que ter a visão daquilo que Deus está fazendo. Seus olhos vão precisar enxergar aquelas coisas que Ele está fazendo, que Ele fez na sua vida. Você precisa ter inteligência emocional para você enxergar as coisas boas. Aquilo que está dentro de você vai fazer você enxergar coisas que aconteceram, estão acontecendo na sua vida. Amém. Não é? Olha ali o testemunho do milagre. Pastor, eu vou falar uma coisa aqui. Deus é meu estilista, viu? Ele me dá vestido e sapato e joia que eu nunca tive. Tudo do jeito que eu gosto. Sim. Deus é maravilhoso, gente. O pessoal lê nesse... Gente, não incomoda não. O meu estilista é Deus. Amém. Tem cada roupa que o povo que ninguém tem. Deus é assim, gente. Deus é assim. Amém. Ele é maravilhoso. Como chama o filho, Karine? Ah, tá sem som. Liga o som aí. Pra gente orar aqui. Esse aqui é o Luquinhas. Lucas. Amém, presente. E eu não sabia que você era filha de missionário, não. Bom saber disso. A gente vai conversar mais sobre algumas coisas depois. Da sua experiência. Amém. Vamos orar então pela Karine, pelo Alex, pelo Lucas. Né? Amém. Agradecer a Deus por essa noite. E vou pedir para a Anne, né, que já tem conhecido a Karine, para orar pela família. Tá aí, Anne? Tô sim, meu celular tá descarregando, mas vai dar. Tô saindo aqui do projeto. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo e te engrandeço, Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa semana tão abençoada que temos tido, ó Pai, enquanto organização, Pai, enquanto missionários, famílias, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque é o Senhor cuidando, Pai, de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por essa palestra, pela vida da Karine, Senhor, que tem sido uma grande bênção para o Sim, Senhor, para a minha vida. Obrigado por essa noite a qual falamos, Senhor, sobre a inteligência emocional, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não sermos negligentes, ó Pai, quanto à nossa vida, ao cuidado pessoal, Pai. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a Karine, sua família, o Alexandre, o Lucas, ó Pai, seu esposo, toda a família dela, Pai. Obrigado porque ela tem colocado a profissão dela no seu reino, Pai. Muito obrigada. Agradeço pela vida de cada irmão aqui, Senhor, cada missionário, cada um que pode estar esse tempo também, ó Pai, aprendendo, sendo edificados, ó Deus. Nós te agradecemos por essa noite tão preciosa, por esse encontro marcado pelo Senhor, Pai. Que o Senhor continue abençoando o decorrer, Senhor, das palestras que o Senhor já tem preparado, Pai. Muito obrigada. É o que nós te damos graças nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, obrigada.